Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando com a Palavra Cast, o podcast de Mondaí, Santa Catarina. Estamos na gravação do episódio número 20 e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Raíssa. Ela é minha cunhada, ela é irmã da Paula, que está aqui presente nos estúdios também, e vai falar um pouquinho para nós sobre alguns assuntos ligados ao seu ensino médio, à sua universidade, o seu estágio. A Raíssa, ela é, então, natural de Pérola do Oeste, no Paraná. Ela estudou o ensino médio em Capanema e atualmente ela mora em Toledo. Então, pode se apresentar, Raíssa. Boa noite, gente, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo. Meu nome é Raíssa, eu sou técnica em informática pelo Instituto Federal do Paraná, campus Capanema, e atualmente eu estou cursando Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo. Muito obrigada, gente, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por aceitar o convite e estar participando aqui com a gente hoje. Hoje temos um episódio um pouquinho diferente, que o Giacomo, ele está aqui, mas no computador. Ele vai cuidar das transições de câmera. A Camille não pôde participar hoje, então ele vai ficar nessa função e sou eu que vou conduzir a entrevista com a Raíssa. Então vamos lá, Raíssa, vamos começar falando sobre o teu ensino médio, que como você falou, foi no Instituto Federal, né? Instituto Federal Paranaense? Do Paraná, Do Paraná, é Instituto Federal do Paraná, PR para os mais próximos. lá em Capanema, que é a minha cidade natal também. E então, o que que motivou a escolher fazer o ensino médio em um instituto federal? Então, a educação sempre foi uma parte muito importante para mim da minha vida. Eu sempre soube que se eu precisasse chegar em algum lugar, se eu quisesse ser alguém, eu ia ter que fazer isso pela minha educação. E o Instituto Federal foi uma das oportunidades que eu tive para começar essa minha jornada acadêmica, então. Foi no nono ano que eu comecei a estudar para entrar, então, e foi justamente essa busca pela qualidade de ensino, para depois eu seguir na carreira acadêmica, porque era o meu sonho entrar numa universidade. Muito bem, muito legal. E como que era a tua rotina de estudos no Instituto Federal? E o que mais te marcou, assim, durante esse período? Era bem caótica, porque, no meu primeiro ano como você comentou, era de Pérola do Oeste, então eu tinha que ir e vir todos os dias, Certo. que demorava mais ou menos uns 30, 40 minutos para eu ir e voltar, 40 para ir, 40 para voltar. E era meio caótico, porque muitas vezes eu tinha que estudar no ônibus, indo ouvindo, e tinha dias que eu tinha aula o dia inteiro. Então eu ficava no instituto todo o dia todo, e depois em casa tinha que estudar ainda mais um pouco, porque é uma instituição que tem muita qualidade, então eles passam muitas a gente estuda muito, tem que estudar para conseguir atingir as notas e conseguir passar. Qual que era o teu curso mesmo? Eu fiz técnico em informática. Técnico em informática. Aham. Qual que foi a duração? Foi 4 anos, o que é um diferencial, porque geralmente os ensinos médios duram 3 anos, né. Sim. Agora eles mudaram, se eu não me engano, e é 3 anos também o técnico em informática lá, mas no meu caso foram 4 anos, então eu terminei o meu ensino médio com 18. Muito bem. E quais experiências do IF você sente que te prepararam melhor para a universidade? A vivência do IF é muito diferenciada para um estudante, principalmente se a gente na verdade, tanto falando da vida no mercado de trabalho, quanto falando se você quiser seguir a jornada acadêmica, por exemplo, porque que, insti começa a sua carreira na pesquisa, por exemplo, você já tem o seu primeiro contato, que muita gente tem o primeiro contato com a pesquisa na universidade. No momento que eu entrei no IF, eu já tive esse contato com a pesquisa, com o congresso, com o estágio, porque como foi o ensino médio técnico, era obrigatório fazer estágio. Então já foi uma oportunidade de eu saber como era o mercado de trabalho durante o meu ensino médio, quando eu ainda nem tinha 18 anos completo, e isso é essencial para a formação, Com na certeza. minha visão, né, porque isso foi muito importante para ser a estudante que eu sou hoje.
Então, pesquisa e também os projetos de ensino, de extensão, levar para a comunidade externa as coisas que a gente produz dentro da instituição também, né. Eu acho que isso foi muito importante. Que legal, Raíssa, muito bem. E então, tu já comentou alguma coisa, mas você participou então de projetos, iniciação científica, atividades extracurriculares? Como que foi essa vivência e como que foi essa experiência? Então, no IF você sempre tem muitas oportunidades de atividades extracurriculares, principalmente porque é uma instituição de qualidade de ensino gratuita e também tem 3 pilares, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Eu fiz parte de projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, então eu quis aproveitar muito bem toda essa. Queria fazer tudo. Lógico, porque eu acho que me tornou estudante que eu sou hoje. Uhum. E isso me auxiliou até pra frente quando eu entrei na universidade. Mas eu acho que eu posso citar a única coisa da lista que você falou que eu não fiz foi iniciação científica. Mas eu já sabia o que era, porque tinha vários estudantes que participavam. Acho que o projeto que mais me marcou foi o projeto Formando a Rede de Proteção, que foi o projeto que eu fui bolsista e era um projeto extensionista. Muito bem. E assim, tu já comentou também um pouquinho, mas vamos focar qual que é o diferencial de um instituto federal para as escolas tradicionais, assim? O que tem de diferente, inovador, melhor, talvez? Eu achei bem interessante isso que você falou da inovação. Porque o instituto, ele tem esse pilar na inovação também. A gente, inclusive, no último ano do ensino médio, teve disciplinas de empreendedorismo, que já começa a plantar a sementinha na cabeça do aluno sobre o que é ser um empreendedor, sobre inovação, sobre as novas tecnologias. E isso é essencial na sociedade que a gente vive hoje. Então, eu acho que não só isso, mas também o técnico em si, já que demonstrar como está sendo o mercado de trabalho é muito importante para a formação do estudante integral, assim, uma formação integral mesmo para o estudante. E eu digo, assim, que se não fosse o IF, com certeza eu não teria tanta bagagem para ir para a universidade como eu tive. Então, se tiverem a oportunidade, façam o Instituto Federal. É uma vivência muito importante que é muito engrandecedora. Foi por causa do IF que eu já fui para vários lugares, por exemplo, eu posso citar, com o IF eu fui para Campinas fazer parte da final da Olimpíada de História, eu fui Legal. para Brasília, então foram vivências, assim, que só foram possíveis por causa disso. Eu conheci pessoas incríveis de vários lugares, que só o IF me deu essa vivência. E os professores também, foi a primeira vez que eu tive contato com professores que eram mestres, doutores, Sim, já no ensino médio. isso é muito Hum, legal. isso é muito legal, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter esses professores que são mestres e doutores já desde o ensino médio. Muitas vezes o primeiro contato vai ser na faculdade. Uhum. Então isso para mim foi muito diferencial, essa qualidade do ensino, que é muito importante. Muito bem, muito legal, Raíssa. Agora, já que a gente está falando de IF, eu queria conversar contigo sobre um assunto assim que houve alguns dias atrás, uma audiência pública aqui em Mondaí com uma proposta, né, com um projeto de talvez se instalar um Instituto Federal aqui no nosso município. Mas é o primeiro passo, né, ainda tem outros municípios que querem também, então tá no começo dessa jornada. A audiência foi eu participei dela, então foi muito legal, muito apoio, assim, da comunidade, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, a implantação do Instituto Federal. E eu queria então que tu comentasse, assim, qual seria a importância de ter um Instituto Federal aqui em Mondaí. Eu acho que o Instituto Federal é uma instituição que proporciona para os alunos mesmo, Uhum. do ensino médio principalmente, oportunidades de contato com pesquisa, com ensino, e eu acho que se instalasse um aqui na cidade também, eu vejo que é muito importante para a cidade como em si, principalmente na questão da economia mesmo. O que eu via como estudante em Capanema, por exemplo, o Instituto Federal ficava um pouco mais afastado da cidade, ficava bem na entrada, assim. E depois de um tempo,
começou a se desenvolver um loteamento lá. A cidade começou a crescer ao Né, redor começou a crescer ao redor do instituto. É verdade. Inclusive, um dos maiores mercados da cidade fica lá naquele loteamento. Então, vieram muitos professores de fora e que moram ali agora, porque afinal de contas eles são concursados e faz muito mais sentido para eles ficarem ali. E para o aluno é essencial, porque o IFPE, ele não é só uma instituição com curso de ensino médio integrado. Ele também tem a questão da graduação, então faculdade gratuita, então pública, de qualidade na cidade, o que às vezes, é a única maneira que o estudante pode ter acesso à faculdade, então, né, que às vezes as pessoas não têm essa como se locomover para outra cidade fazer faculdade, então isso é muito importante. No instituto que eu estudava, a gente tinha o curso de licenciatura em matemática e agora vai abrir outro curso de graduação. E tem muitos IFs que também possuem a pós-graduação. Então são perspectivas que podem ser construídas. Então, se tiver a chance de implementar um instituto federal aqui na cidade de Mondaí, eu acho que seria muito importante esse apoio da comunidade lutar por ter esse espaço, Uhum. porque é muito importante para a população, para os alunos que já estão no ensino fundamental e os alunos que ainda virão. Essa formação como técnico vai auxiliar para a vida inteira. Por exemplo, eu tenho um colega que ele só tem o emprego que ele tem hoje porque ele é técnico em informática. Então, é uma coisa que é muito importante. Raíssa, assim, então é muito importante o Instituto Federal, né, na tua visão, e também eu penso assim, o aluno entra no ensino médio, faz o ensino médio, faz um curso técnico, e ele pode permanecer para uma graduação. E com o Exato. tempo o IF pode trazer uma pós-graduação, tem IFs com mestrado, tem alguns já têm até doutorado. Sim. Então e também outra coisa é a interiorização do ensino. O aluno fica no seu município, não precisa ir para uma capital, para uma cidade maior, né, e forma mão de obra qualificada no município, depois essas pessoas vão atuar aqui. E até a questão justamente dessa acessibilidade, né, até pessoas das cidades vizinhas, mais fácil a locomoção até aqui. Eu acho que é essencial para o município se desenvolver. É uma oportunidade muito legal, eu espero de verdade que vocês consigam trazer essa instituição para cá, porque eu posso falar isso aqui com muita convicção, o Instituto Federal mudou a minha vida. Olha só, a importância. E pode mudar várias outras. Muito bem. Então, e você é um exemplo de ter que se locomover, ter que mudar de município para estudar, que agora tu tá numa outra instituição federal, né, que é o TFPR, Aham. e aí eu queria que tu comentasse um pouco agora, a gente vai trocar de assunto, falar sobre o acesso à universidade federal. Então, como que foi o processo de preparação para entrar numa universidade? Então, eu vou bater de novo na tecla do IF, porque eu não tinha uma rotina de estudos muito estabelecida, assim, exatamente para o vestibular e para o Enem. Aham. Eu estudava muito por causa dos projetos que eu fazia dentro do instituto e por causa da cobrança dos professores que eu tinha lá. E era uma cobrança grande. Era um curso difícil, o técnico em informática. Principalmente para mim, que não entendia muito de informática quando comecei a fazer o curso. Então, eu vejo isso, sabe, que foi muito importante ter essa rotina de por exemplo, a gente tinha horários lá para visitar os professores para tirar dúvidas. Uhum. Então, muitas vezes eu levava dúvidas além de exercícios que eu estava fazendo, para os professores me ajudarem ajudar a resolver esses exercícios. E eles sempre ajudavam. E eles sempre tiravam essas dúvidas. Era um horário de atendimento mesmo que o IF proporcionava para os alunos irem falar com os Nossa, que professores. importante isso. Isso é bem legal, porque você pode tirar dúvidas além da sala de aula, mostrar teu trabalho, mostrar dúvida de exercício, e isso foi muito, muito legal mesmo, ter proporcionado. E aí você ingressou na UTF pelo Enem, pelo SISU, como que foi lidar com essa fase de expectativa, de sair nota e como que foi esse processo? E eu sou uma pessoa meio que naturalmente ansiosa, Hum. então durante o meu ensino médio eu fiz vários vestibulares,
Eu fiz, inclusive, para graduação no Instituto Federal. E eu passei para o Campus Foz do Iguaçu para graduação de gastronomia, Sim. mas eu acabei não indo para lá. Mas eu fiz vários outros vestibulares e o Enem também. E foi, inclusive, pelo Enem, pelo SISU, que eu ingressei na universidade que eu estou hoje, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E foi bem meio caótico também, essa questão da preparação e da fase de esperar a resposta, porque é uma fase que a gente sabe que demora um tempo, então, tipo, 2 meses até sair o resultado do Enem, e daí abre o SISU lá e mais uns 10 dias mudando as colocações, porque as pessoas vão se inscrevendo em um curso, depois em outro. Certo. E daí foram dias que eu fiquei entrando no site todos os dias De hora em hora. pra ver a minha colocação, mudando de curso, porque eu sabia o que eu queria, mas eu ficava meio nervosa, assim, de será que é isso mesmo que eu quero fazer pra minha vida? Mas daí, quando saiu o resultado, eu já me acalmei, já falei, ah, então tá bom, é isso. Mas foi bem, eu fiquei bem ansiosa. E como que foi a reação quando tu viu que foi aprovado? Nossa, foi uma mistura de gratidão e tirou 400 quilos das minhas costas, porque eu estava com muito medo de não passar. Sim. Então, eu estava assim: "Meu Deus, e o que que eu vou fazer da minha vida se eu não passar na universidade?". Mas deu tudo certo, estou na universidade pública, então é isso. E que conselhos você daria para os estudantes do ensino médio que sonham em entrar numa universidade pública? Então eu primeiro vou falar um conselho que eu daria para os estudantes do ensino fundamental. Uhum. Se tiverem como, se tiverem a oportunidade, acho que seria interessante vocês buscarem sobre o Instituto Federal. Desculpa bater tanto nessa tecla, mas foi só por causa do Instituto Federal que eu entrei na universidade pública, porque se eu não tivesse, essa rotina de estudos lá, que eles cobravam bastante, eu não teria passado de primeira para entrar na universidade. Ainda não sei o que eu faria. E para quem está no ensino médio, eu acho importante montar uma rotina de estudos consistente, treinar redação sempre que possível. A leitura é muito importante de livros para desenvolver o senso crítico e também melhorar a compreensão, né? Porque o que eu vejo como uma das dificuldades do estudante hoje em dia é justamente essa interpretação de texto. Então, eu acho que é muito importante essa questão. E houve algum desafio, dificuldade específico nesse processo ali do Enem, do SISU? Eu acho que meu maior desafio na entrada da universidade é um que se perpetua até hoje, que é a distância. Porque eu sinto muita saudade de casa e da minha família. Porque eu tive que me mudar de cidade, não é tão longe, mas não é sempre que eu consigo vir, Sim. e daí eu moro distante da minha mãe e da minha irmã. Mas mesmo distante, elas sempre me apoiam, então é muito importante ter essa rede de apoio. Mas essa é a minha maior dificuldade, com certeza. Muito bem. Então, agora vamos falar sobre o teu curso, que a gente ainda não comentou. Deixamos criar Não é. expectativa, né? Ninguém sabe o que que a Raíssa estuda na UTF hoje. Que é um curso assim, gente, que você só o nome já é difícil. A gente fala para as pessoas assim: "Ah, a Raíssa estuda tal". Meu Deus, eu fiquei cansado só de ouvir o nome. Imagina o curso. O que que é isso? Então, é Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Sim. E Engenharia do quê? é, o que te levou a escolher essa área de engenharia? Porque é um curso, assim, pouco conhecido, né, as pessoas não ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar antes de tu começar a estudar, então, o que que te levou a escolher esse curso? Eu também não tinha ouvido falar antes de começar o curso. Olha só. Mas, olha só, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o meu metade do meu ensino médio foi na pandemia, Uhum. mas as aulas eram normais, só que eram online, né. E teve uma disciplina que eu me lembro muito bem, que era biologia, foi no terceiro ano do ensino médio, então foi antes do meu último ano. E a minha professora, a professora Sara, ela estava falando sobre biotecnologia. Foi uma aula só sobre isso. E eu consigo até lembrar dos slides que ela passou falando sobre o desenvolvimento de vacinas, sobre cientistas. E isso meio que virou uma chavinha na minha cabeça. E eu falei, acho que é isso que eu quero fazer Olha da só. minha vida.
Então, esse foi o ponto essencial. Só que eu nem sabia como que eu poderia trabalhar como isso, Hum. porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fui e comecei a pesquisar, e daí eu vi que tinha não só engenharia de bioprocesso e biotecnologia, mas também tinha biotecnologia. Uhum. Mas por questão de estar mais perto, eu escolhi então a engenharia de bioprocesso e biotecnologia que Mais perto tinha em de casa. de Pérola. Aham. Então foi o cenário da pandemia, você querendo solucionar um problema mundial. É, a vacina e tal, era um assunto que estava super em alta e tinha toda a questão da fake news, porque as pessoas estavam falando que a vacina fazia as pessoas se transformarem em jacaré, Sim. e daí eu achei isso muito doido. E daí eu falei: "Não, não é possível que as pessoas não estão acreditando na ciência". Daí eu falei: "Acho que é isso que eu quero fazer da minha vida, mostrar para as pessoas que a ciência não transforma as pessoas em jacaré, ela é muito importante pra gente descobrir as coisas". Que legal, que história legal. E como que então você descreve o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia para quem nunca ouviu falar sobre ele? É um curso Hum. que eu não sabia muita coisa, antes de começar. Eu queria ir fazer vacina, Uhum. e daí eu entrei e eu descobri que engenharia de bioprocesso e biotecnologia pode fazer muito mais do que isso. Então a gente é uma área muito multidisciplinar, a gente está na área de alimentos, de bebidas, na área cosmética, saúde, na área do agro, são imensas as áreas, industrial também é extremamente forte. Então é uma área multidisciplinar que engloba várias questões da sociedade, e a gente utiliza micro-organismos vivos, como bactérias e fungos, ou parte desses micro-organismos, como as proteínas ou as enzimas, para otimizar processos e a criação de novos produtos tecnológicos. Aham, Que é legal. bem legal. Muito bem. E quais são as disciplinas ou áreas da biotecnologia que você mais gosta? Então, eu comentei que eu comecei querendo desenvolver vacina, e daí eu entrei na universidade e descobri que eu não gostava da área da saúde. Ai, meu Deus. É, mas é Não por processo, né? não por agora. As minhas disciplinas favoritas, com certeza, são microbiologia. Quando eu tive essa matéria, eu me apaixonei. O meu professor, ele era muito bom, então ele me fez gostar muito dessa área. E essa área das biológicas e também a área da química são áreas que me encantam muito, assim, dentro do meu curso. Então, essas são as que eu diria que são as mais. Muito bem. E qual o período, semestre que você tá? Então, atualmente eu tô no quinto período, tô na metade do curso, Uhum. então Falta metade. quase metade, um pouco mais, metade, metade. E tem algum projeto, pesquisa ou trabalho acadêmico que você considera mais marcante até agora na tua jornada? Então, eu fiz parte de 2 projetos de extensão na UTF, que foi a UTMulti, que foi um projeto de extensão que era com outros 2 campi da UTF, Uhum. que era o campus Tolê com o campus 2 vizinho e o campus Ponta Grossa, que são os outros 2 campos que têm o curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UTF-PR. Então a gente focava com estudantes dos 3 campos, então a gente focava em fazer essa divulgação científica do nosso curso, trazer as áreas da biotecnologia e trazer palestrante de diferentes localidades do Brasil para virem falar sobre esses temas. E como era online, era para facilitar o acesso da comunidade externa para o nosso curso, que já para fazer as pessoas conhecerem mais e desmistificar certas coisas da área. E o outro foi o EBB nas escolas, que foi orientado pela minha orientadora agora da iniciação científica também, que é a professora Viviane. Era um projeto que a gente levava para estudantes de ensino médio e ensino fundamental, experimentos que a gente fazia no nosso curso. Ai, que legal. Então, extração de DNA do morango, da banana, mostrar para eles os fungos e as bactérias no Nossa, livro. os alunos adoram isso, atividade prática. É atividade prática para eles conhecerem então e se interessarem pela área também, né, porque a área é muito legal. Que legal, muito bem. E qual é o maior desafio, então, de estudar em um curso tão interdisciplinar? Com certeza tentar estudar todas as áreas ao mesmo tempo. Meu, é que é Porque muita coisa, né? sim, porque além da questão da biologia e da química, a gente também tem física, matemática, que são várias coisas que a gente tem que balancear Cálculo. e ir aprendendo, exatamente. Mas
Ao decorrer do curso, quando a gente vai avançando mais as disciplinas, vendo as coisas mais específicas, a gente consegue compreender que as matérias vão se ligando. Uhum. E isso é o mais legal, porque nos anos iniciais, quando é mesmo a base da engenharia, que é cálculo 1, cálculo 2, a gente ainda está muito. Nossa, mas para que eu vou aplicar isso no meu futuro trabalho? E depois a gente vai aprendendo como aplicar. Então, é essencial. E você falou de trabalho, então você é estagiária numa empresa de biotecnologia, certo? Certo. E aí, como que você conseguiu esse estágio, que te motivou a buscá-lo? Faz um comentário geral sobre o que é o teu estágio, como que é o nome da empresa e tudo mais. Então, primeiro eu descobri esse estágio por e-mail, porque a UTF sempre manda para os alunos as oportunidades de estágio. Legal. Aham, é muito importante, eles sempre mandam no nosso e-mail as vagas que tem e tudo mais, e a gente se inscreve se tiver o interesse, né. Então eu vi, era um momento que eu queria fazer alguma coisa diferente, então eu fui, me inscrevi, mandei meu currículo, fiz uma entrevista com o meu futuro chefe. Uhum. E depois de alguns dias eu descobri que então eu ia começar a fazer estágio. Só que eu não sabia quase nada, né, Quando que porque foi isso? foi no meu terceiro período. Aham. Então eu era super nova no curso, eu ainda não sabia direito fazer as coisas e é um estágio que agora eu trabalho no laboratório. Então, essa empresa que eu estagio é a Bioprospecta Microbiologia Agrícola, que é uma empresa que ela tá no programa de incubação do Bioparque, que é um parque de inovação que tem na cidade que eu resido, que é Toledo, e eles têm esse programa de incubação para várias empresas, para iniciar então, e a gente pode utilizar as instalações deles. Então é lá que eu trabalho. A gente faz o trabalho de prospectar micro-organismos e é mais ligado à área do agro, Uhum. que inclusive é uma área que eu gosto muito. Então a gente faz esse trabalho de fazer a prospecção dos micro-organismos e tudo mais, e fazer testes e acho que é isso. E o que me motivou a buscar o meu estágio foi que eu não podia eu não posso ainda fazer o estágio obrigatório, que o meu curso tem estágio obrigatório, mas é mais para o final do curso, mas era um estágio que era não obrigatório, mas era remunerado. Então essa Ah, é questão financeira foi uma das coisas que me incentivou a fazer o estágio. Qual que é a carga horária de trabalho? São 20 horas semanais. 20 horas, muito bem. E quais são as principais atividades ou responsabilidades do dia a dia? Então, como eu comentei, a gente faz essa prospecção de micro-organismos, né, e a gente também presta serviço para outras empresas, então às vezes a gente está testando produtos, vendo os micro-organismos que tem ali, as empresas às vezes mandam amostras e a gente faz teste. Então preparo de meio de cultura, diluição seriada, que são umas coisas bem específicas, assim, da minha área, e a gente faz vários testes com esses micro-organismos para ver se eles produzem, certas coisas específicas, assim, por exemplo, produção de um fito-hormônio vegetal, que é um hormônio das plantas. É nesse sentido. Muito bem, que legal, deve ser divertido. É bem divertido mesmo. E o que que você aprendeu no estágio que a universidade ainda não tinha te proporcionado? Então, o meu chefe, que também é professor lá no Bioparque, que lá eles têm a faculdade particular deles, que é a Faculdade Dona Dulce, que é o professor Gabriel, ele me deu a oportunidade de fazer uma pesquisa durante o estágio, que Ah, era uma legal. coisa que eu ainda não tinha tido contato na universidade. Então ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, acreditou que eu pudesse fazer essa pesquisa, então ele falou: "Não, vai atrás de um tema, procura e se a gente gostar da ideia, você pode começar a fazer a pesquisa". Então foi isso que é uma das coisas que eu mais sinto orgulho no meu estágio, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo e eu sou muito feliz por ela, porque é uma coisa que mudou, sabe, Uhum. porque é muito fácil a gente fazer a teoria e estudar a teoria, mas ver as coisas na prática, quando a gente vai para fora da universidade e ver que aquele conhecimento que a gente adquiriu realmente pode ser utilizado, muda muita coisa. Você pode comentar um pouco sobre essa pesquisa? Posso, eu trabalho com fungos, e eu faço prospecção de fungos que produzem características para promover o crescimento vegetal. Então, como eu posso aplicar esses fungos e eles serem bons para o crescimento das plantas. Olha só que legal.
Eu já apresentei esse trabalho em congresso, inclusive, então é bem E tá dando certo? tá dando certo. Agora eu tô fazendo mais testes com diferentes enzimas, assim, pra ver, pra aplicar pra outros congressos, então acho que vai ser bem legal. Que massa, muito legal mesmo. E agora, assim, da tua rotina, como que você equilibra, então, os estudos, as aulas, a tua vida e o estágio? Então, é uma questão da minha vida isso mesmo, porque é bem difícil, principalmente porque o meu estágio fica a 15 quilômetros da cidade. Então, é 1 hora pra ir todo dia do lugar que eu moro, que é praticamente do outro lado da cidade ainda, e 1 hora pra voltar. Eu sou muito feliz porque tem ônibus, e o ônibus é gratuito para estudante na cidade de Toledo. Aham. E tem ônibus que vai a cada hora lá para o Bioparque, porque é um lugar que tem indústria, tem a Universidade Federal do Paraná também, que tem medicina lá, então tem várias pessoas. Tem Instituto Federal lá também, e tem um outro colégio particular, que é o colégio do Dona Duzi, que é dos donos do Bioparque. Então, é bem legal, assim, só que é meio difícil. Então eu tento estudar em todos os momentos possíveis. Então nessa 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, eu tento levar meu caderno e ler os textos para as aulas e ver os conceitos que são mais teóricos. Também o que é muito importante para mim é fazer muitos exercícios, porque eu tenho muito cálculo e muitas matérias de exatas, então eu preciso de um tempo para fazer justamente treinar esses conhecimentos, né. Mas uma coisa que me auxiliou muito é que a UTFPR permite que o estudante monte a sua grade semestral. Então, quando eu peguei o estágio, eu comecei a fazer menos disciplinas. Certo. Porque senão eu não ia dar conta de fazer tudo. É, eu queria perguntar como que é a tua organização. Tu trabalha de manhã e de tarde, estuda à noite, ou tu mescla isso? Como é que funciona? Eu mesclo isso, porque, por exemplo, eu tenho matérias que são de manhã, tenho matérias que são à tarde e tenho matérias que são à noite. Olha só. Mas, claro, o estudante pode escolher se vai fazer isso ou não. Eu nunca tinha feito uma disciplina à noite antes, foi a primeira vez que eu peguei, é uma disciplina da é um curso meio que avulso, assim, que é o CALEM, que é de língua estrangeira, né, eu tô fazendo inglês, então é a única disciplina que eu tenho à noite. E daí, entre esses horários, tipo, por exemplo, se eu tenho aula na segunda de manhã, eu vou para o Bioparque na segunda à tarde. E assim eu vou, adequando meus horários. Muito bem. Como tu falou, você já está na metade do curso, então você já deve ter algumas ideias do que tu quer fazer ou não. E eu queria perguntar se tu tem alguma noção já do que vai fazer no futuro e se o estágio influenciou ou confirmou que área que você deseja atuar. Então, eu entrei na faculdade e eu falei: "Eu não vou para a área do agro. Hum. Eu não gosto disso, eu não quero isso para minha vida". E daí eu fiz estágio numa área do agro, me apaixonei pela essa área e é a área que eu tô querendo seguir agora. Só como é que é, os preconceitos. Sim, eu falando: "Não, de jeito nenhum não vai ser essa área que eu vou querer seguir e a área que eu mais tô gostando. É muito interessante". Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então conseguir pesquisar as coisas, entender como funciona, é uma parte muito legal do meu curso, que me proporciona muitas coisas legais, então assim, é muito divertido. E tu pensa então em seguir no depois do mercado de trabalho no agro? Quem sabe? A princípio sim, mas tem várias áreas do meu curso que eu ainda não cheguei, por exemplo, a parte da fermentação, que é uma área que eu acho que vai ser bem legal, então bioenergia também, que eu acho que vai ser interessante. Muito bem. É, e tu já tem que ir pensando também talvez para o TCC, né, Sim, fazer uma área que você gosta. sim. Quando a gente estuda aquilo que a gente gosta, a vida fica mais legal. Fica mais fácil, exatamente. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar também é que no ensino médio eu tive TCC, Olha só, então já nas escolas tradicionais, não assim, tem. não tem. Então, foi uma coisa bem diferencial e foi numa área que eu gostava muito. Claro, tinha que ser relacionado à informática, então eu fiz sobre discurso de ódio nas redes sociais, que era uma coisa que me interessava muito na época. Então, essa questão de fazer o TCC eu já tô meio preparada, porque é bem parecido com a faculdade, né, inclusive tem as mesmas disciplinas, que é o TCC 1 e TCC 2, então
vai ser bem legal. Eu sou Preparado. foi uma coisa que me preparou bastante, sem dúvidas. Muito bem. Raíssa, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista. Quero agradecer muito a sua participação. Você fala muito bem, explicou super bem, e eu acho que vai motivar muitos jovens a seguirem o caminho dos estudos, né? Ingressar no IF, depois numa universidade. Então, muito obrigado e deixo para você mandar sua mensagem final. Galera, estudem. A educação muda a vida, muda vidas, mudou a minha. Eu acho que sem educação, sem principalmente educação pública de qualidade que eu tenho que tive por meio do Instituto Federal e tenho agora por meio da Universidade Federal, é muito importante, é sem custo nenhum. Então, se vocês precisam dessa oportunidade, corram atrás dela. É essencial correr atrás dos seus estudos e da sua formação. Eu sei que o IF me ajudou muito a ser a profissional que eu já sou e que se eu seguisse na área ia ficar tudo bem também, mas como eu segui na carreira acadêmica, já me trouxe uma bagagem muito grande. Então, se é esse o intuito de vocês, sigam, estudem, se organizem e eu agradeço muito pelo convite, foi muito legal, eu nunca tinha gravado um podcast antes, então obrigada pelo convite. Eu que agradeço e tua fala foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo, Raíssa. Chegamos ao fim do nosso episódio. Sigam nossas redes sociais, compartilhem nossos vídeos e até a próxima. Valeu!